isso, minha gente. Vamos para a enquete, nova enquete no ar para vocês irem votando, hein? Que é o nosso próximo assunto. Hulk, Galo, a situação tá fácil não. Quem tá certo no caso de renovação do Hulk? O Hulk, é justo ele se chatear? Ou a diretoria, porque 2 anos de contrato não dá, é muito para um jogador que vai completar 40 anos agora no meio do ano? Bom, vamos recapitular essa história, né, que está sendo uma das novelas aí do futebol brasileiro, do mercado da bola nesse início de ano. Bom, o Hulk estava negociando com o Fluminense, né, e com o Atlético também, para ver se ele permaneceria ou não no Galo, embora ele tenha mais 1 ano de contrato. O Fluminense veio forte em cima do Hulk e ontem o Hulk se posicionou nas redes sociais de uma maneira bem firme, dizendo que fica, mas dando a sua versão sobre os fatos. A gente tem aí a arte do Hulk, o que ele disse. Ele fez uma lista, quase uma autoentrevista, né? Praticamente uma autoentrevista com esclarecimento, dizendo: pedi rescisão de contrato? Não. Forcei minha saída do Atlético? Não. Me senti desvalorizado esportivamente? Sim. Houve proposta comercial do clube? Sim, mas diferente do que está saindo na mídia. Houve um projeto esportivo claro, garantido e definido pelo Galo? Não. O Atlético deu aval para clubes apresentarem propostas para mim? Sim. Houve uma manifestação de desejo do clube para que eu me aposentasse esse ano? Sim, claramente. O clube apresentou proposta esportiva clara por 2 anos diretos? Aqui não tá completo aqui, né? Então deixa eu chegar aqui pertinho. Outro clube apresentou proposta esportiva clara por 2 anos diretos? Sim. Fluminense. Essa proposta me valorizava esportivamente? Sim. Sou mercenário? Jamais. Ele continua aí, né? A 11ª pergunta. As propostas recebidas eram maiores financeiramente que as do Atlético? Não, eram inclusive um pouco menores. Então isso é sobre dinheiro? Não, é sobre reconhecimento esportivo. Vou cumprir meu contrato com o Atlético? Sim. Vou continuar honrando essa camisa enquanto eu estiver aqui? Sim, como sempre fiz. Meu amor pelo Galo mudou? Não, nunca, jamais mudou, nem mudará. Pedir titularidade? Jamais. Eu respeito o treinador e dou o melhor para ter meu espaço. Por fim, ele finaliza: vou honrar essa camisa e dar meu máximo pelo clube e pela torcida, como sempre fiz. O Atlético está treinando, o Hulk está treinando, então, como ele disse, né, ele permanece no clube, mas bastante insatisfeito, o PVC deixou isso muito claro, sobre como ele foi valorizado ou não foi valorizado na visão dele do ponto de vista esportivo. Eu acho que o Hulk não está certo. Você acha que não está certo? Pelo menos não totalmente certo. O Fluminense ofereceu 2 anos de contrato. Ele não fala que é o Fluminense. Mas sabemos que é. 2 anos de contrato. Ele tem 1 ano de contrato no Atlético, o Atlético ofereceu 1 ano de extensão de contrato. Então ele ia ter 2 anos para trabalhar no Fluminense e ia ter 2 anos para trabalhar no Atlético. O Atlético oferece um salário maior do que o Fluminense, foi o que ele disse. Eu acho que tem uma questão sobre, e isso eu vou misturar a questão do Fagner agora. Cara, ser ídolo não é ficar para sempre. O Reinaldo não ficou para sempre no Atlético. O maior erro de comunicação que o Atlético cometeu ontem foi dizer que o maior ídolo da história do Atlético é o Hulk, não é o Reinaldo. E depois do Reinaldo tem o Ronaldinho. Mas isso aqui, o Hulk é bem importante. Isso é muito subjetivo, né? Tem o Vitor. E essa questão de idolatria também é muito individual, né? Tudo bem, você tem gerações que podem achar o Hulk mais... Mas ele está ali no hall entre os principais, sem dúvida. O Reinaldo dúvida. foi o grande ídolo de uma geração e o Reinaldo não teve emprego vitalício no Atlético. Eu acho que assim, ele pode perfeitamente se sentir desvalorizado porque o Atlético faz propostas para o pós-carreira dele. Mas e se não fizesse proposta? Porque se você faz uma proposta para o seu pós-carreira, aí você fala: isso aqui eu não quero falar sobre isso agora, só quero falar quando encerrar minha carreira. Bom, o Atlético não está dizendo para ele, o Atlético está oferecendo uma extensão de 1 ano de contrato, que foi o que o Paulo Brax falou ontem, e de certa forma foi o que o Hulk avalizou. É que ele já tinha contrato até o fim de 26, né? Então, mas ele tem mais 1 ano. Se ele quer ter 2 anos no Fluminense, 2 anos diretamente, como disse o Hulk, 2 anos diretamente é o Fluminense. Sim. O Atlético tem 1 ano de contrato com ele e ofereceu 1 ano de extensão. 1 mais 1 são 2, não são 2 anos de contrato a mais. Cara, ele não é o Fábio tem É muito difícil você pegar um jogador de 39 anos e dizer: Hulk, vem cá, vamos fazer um contrato de 5 para você trabalhar? Sim, eu entendo isso. De 3 anos. Vamos fazer um contrato de 3 anos para você? É muito difícil você fazer. Qual é o jogador, o atacante de 42 anos que está jogando em altíssimo nível no futebol mundial? Então, assim, o Hulk se sentiu desvalorizado
por ter uma proposta para o pós-carreira. O Atlético entendeu que estava fazendo uma valorização. Se você tem um ruído de comunicação aqui, conversa. Não, eu não quero falar disso agora. Pós-carreira, eu não quero conversar nesse momento. Agora, não acho que seja uma desvalorização. O Atlético quis me aposentar? Claro que não. Se ele ofereceu mais um ano de extensão de contrato. Como é que quis aposentá-lo nesse ano? O Atlético falou sobre o processo de aposentadoria de um jogador que vai fazer 40 anos em junho. E lembrando, né, que o Atlético ofereceu um documentário para o Hulk, um percentual simbólico da SAF, né, e uma estátua na Arena MRV. Então, foi algumas das propostas. Que eu acho que dá ruído de comunicação, que você fala assim, por que você está me oferecendo uma estátua e um documentário? Se eu nem parei de jogar, se eu estou jogando. Você está dizendo que eu vou parar de jogar? Ok, mas a tentativa de comunicação do Atlético é valorizar. Pode ter tido um ruído de comunicação? Pode. Estou de acordo. Mas, assim, ninguém que está falando assim, você é meu patrimônio, eu quero associar minha imagem à sua, para quando você parar de jogar. Você pode perfeitamente virar e falar assim, não quero falar sobre isso agora. É que tem um personagem importante nessa história, para mim, PVC, que a gente não citou, que é o Sampaoli. Sampaoli. Quem escala o jogador é o técnico. Então, como ele pode ser mais valorizado esportivamente, estando em campo? Mas ele falou sobre isso, o Hulk. Ele falou, exigir titularidade? Não. Mas talvez ele perceba, na visão dele, que o Zubeldia quer mais ele, pretende utilizá-lo mais, ou ele chega como titular no Fluminense em relação ao Atlético. Porque o tempo todo ele fala ali sobre questão esportiva, né? Ele não fala que ele não foi valorizado do ponto de vista institucional ou de idolatria. Ele não falou o nome do Sampaoli em nenhuma vez. Não falou o nome. Eu não estou dizendo que é uma questão do Hulk contra o Sampaoli. Mas como ele poderia ser mais valorizado esportivamente se quem o escala é o treinador? Musetti, como é que você vê isso? Eu acho que passa muito pelo campo, é isso que eu estou querendo dizer. Não é uma questão só Hulk e diretoria, e nem estou dizendo que ele tem algo pessoal com o Sampaoli, mas eu acho que ele está sentindo, na minha percepção, né, vendo o posicionamento dele, que ele tem mais chance de jogar, de ser titular no Fluminense do que no Galo. E isso passa pelo treinador. Eu concordo contigo, Lu. Eu acho que essas questões da proposta do Galo, elas ficam mais evidentes por conta da insatisfação que o Hulk tem, não com o Sampaoli em si, mas com a falta de espaço que ele teve ao longo da temporada. O jogador, quando ele está feliz com os companheiros, com seu salário, com a comissão técnica, ele abstrai um pouco do que a diretoria oferece. Então, nossa, ofereceram uma estátua que nada a ver, mas tudo bem, eu sei que o Sampaoli me quer, o salário tá bom, beleza, vamos ficar. Eu acho que essas questões, elas ficaram maiores porque o ano do Hulk não foi tão bom, porque ele não deve sentir toda essa confiança do Sampaoli, que a gente sabe que não é um cara muito fácil. Então, se a questão não é financeira, como o Hulk diz que não é, que o Fluminense não oferece mais, eu acho que é uma questão de valorização. Seja da diretoria, oferecendo um tempo maior de contrato, ou não oferecendo questões que sugerem a aposentadoria, mas eu acho que principalmente tem a ver com o ano difícil do Hulk. Ele talvez sentir que seja um fim de ciclo, sentir que a próxima temporada não seria tão boa, mas ele cravou a sua permanência e vai ter que passar por cima desse climão, porque gera um desgaste, não é uma mancha, mas gera um desgaste. Ele vai ter que jogar bem, para que a torcida talvez, não vai, enfim, colocar a idolatria dele em xeque, mas gera uma insatisfação. Primeiro jogo que ele for mal, fala, viu? Queria estar na Fluminense, era melhor que tivesse saído. E aqui não tem nenhuma defesa da diretoria, não, muito pelo contrário, porque se hoje o projeto esportivo do Fluminense é mais interessante que do Atlético, é muita responsabilidade da SAF do Atlético também, que não teve um projeto esportivo bom, claro, em 2025, teve um ano muito ruim, embora tenha chegado à final da Sul-Americana, mas passa por toda a gestão do Atlético, né? Claro, o Hulk também teve o lado dele, que ele oscilou muito, ele não foi o jogador que ele já foi um dia, mas passa muito pelo entorno, pelo esporte. Que o Hulk fez a parte dele. O Hulk foi artilheiro do time no ano passado. Eu só acho que assim, cara, você tem 39 anos, você vai fazer 40. Não tem como você fazer um contrato longo, eu entendo isso também. Eu entendo. Tem um meio caminho aqui, mas o que eu acho... Acho que é uma situação difícil, inclusive, das duas partes. Ídolo não é profissão. Profissão é centroavante. A profissão dele é jogador de futebol. Ídolo não é profissão. O Ademir da Guia não tem cargo vitalício no Palmeiras. O Zico não tem cargo vitalício no Flamengo. O Pelé não teve no Santos. Não tem como você fazer isso.
lamentavelmente, E ele também não é mais o mesmo. Ele pode voltar a brilhar, mas no ano passado ele não foi o que ele já foi. Tem isso. Mesmo sendo artilheiro do time, Mesmo acho que merece sendo, mas todo o teve uma respeito, queda. mas não é falta de. Não acho que seja falta de respeito você oferecer. Olha, você tem este ano de contrato, te damos mais um ano de contrato e projetamos o futuro depois. O que não exclui que você fale, ó, o teu futuro depois que a gente pensou, não vai ser agora, vai ser depois ainda, porque o seu futuro ficou mais futuro depois. Sim. E quem define a aposentadoria é o próprio jogador, Claro. né? Claro, não é uma instituição. Muito bem, gente, mas é um tema difícil, né? Um tema polêmico aí do Hulk, por isso é a pergunta da nossa enquete. Deixa eu ver como é que tá a parcial aí para vocês. Vamos colocar aí no ar de novo. Quem tem razão nessa história toda, né? Tá aí no ar já? Cadê, gente? Não tô achando aqui no YouTube. Quem puder me ajudar aqui no YouTube, me conta. Ah, tá ajustando. Quem tá certo no caso de renovação do Hulk, o Hulk, é justo ele se chatear, ou a diretoria, porque 2 anos não dá.